dia, né, a todos. Vamos dar o início a mais um Evangelho, né, segundo o Espiritismo. A mais uma oração. Olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúmes, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspira, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda. Aprende, perdoa sempre. Guardarás contigo os olhos bons, o que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então, né, que tenhamos olhos de ver, né, todo o nosso membro, né, toda a nossa construção corporal, ela é de grande responsabilidade para a gente mantê-la, né, saudável, bem, e como usamos ela, né? Então, assim, como nós usamos nosso instrumento corporal, isso é bastante significativo, né? Porque à medida que a gente usa algum órgão nosso, a vibração que a gente também expõe, né? Aquela vibração que a gente está transformando. Então, qual é a vibração que a gente transforma em nós todos os dias, né? Muito importante. Então, tudo é de grande responsabilidade. O que a gente fala, o que você vai escutar e vai absorver, porque a partir da hora que você escuta, você pensa, e quando você pensa, o que você absorve. Quando você olha, você pensa, o que você pensa, o que você absorve, naquilo que você vê, naquilo que você escuta, o que você expõe. Então, quer dizer, existe mal a alguém, né? Vai acarretar algum malefício a alguém. Então, toda vez que quando a gente não sabe ainda, eu particularmente não sei ainda manipular muito bem tudo isso. Então, mas aí eu tô aprendendo que no começo a gente tem que pensar assim, vai trazer consequência a alguém, a determinada pessoa, né? Não vamos separar, viu? A gente fazer algo ao bem mesmo que outra pessoa tenha uma consequência, um bandido, vamos colocar assim, né? Tá fazendo mal a uma criança, você precisa denunciar, entendeu? Ou precisa imediatamente correr por ajuda, independente que aquela pessoa vai depois sofrer a penalidade de cárcere. Então, aí a gente tem que saber a diferenciar, né? Se o que a gente vai fazer vai ter uma consequência a alguém. Não esquecendo, né, que vai proporcionar bem a outra pessoa, né? Dentro desse aspecto, né, de ajuda ao semelhante. Mas eu particularmente estou pensando muito assim, né? O que eu vou fazer vai prejudicar determinada pessoa? Vai, então calma aí, porque eu vou responder por isso, né? Eu vou trazer comigo alguma coisa que vai me fazer mal. Então, pelo menos eu estou começando, né, a ter esse nível de pensamento. Ainda bem. Poderia ter tido ele há muitos anos atrás, né? Mas tudo é uma questão de construção, né? A gente vai construindo até o que a gente vai aprendendo. Então a gente tem que ter olhos, né? Olhos para ver, né? E como espírito a mesma coisa, né? Quando a gente está desencarnado, né? Não que o espírito necessite dos órgãos olhos, né? Porque a gente já é carne, deixa aqui, mas apesar que tem espírito que não sabe que é um espírito, né? Acha que tem espírito que acha que é até um animal, tem espírito que vira até uma ameba, sabe?
Quer dizer, são mudanças de vibrações muito diferentes. O espírito não precisa de olho, né? Ele enxerga, né? Em si, a energia em si não precisa da visão, né? Desse órgão-visão. Mas a partir da hora que a gente está encarnado, é um dos instrumentos que a gente tem, né? Para poder estar enxergando. O espírito, então, quando ele enxerga, ele precisa enxergar melhor, né? Porque nesse caso é a vibração. E ele vai estar de acordo com a sua vibração. Onde ele vai estar, vai ser um imã que vai puxá-lo. Então vamos continuar o nosso evangelho, né? A gente está aqui no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, né? Quem falou muito sobre Sócrates, pelo que a gente viu no evangelho passado, foi o seu discípulo Platão. Então vamos ver então aonde está a semelhança, né? Da doutrina de Sócrates, né? Em relação ao cristianismo. O homem é uma alma encarnada, de fato. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se delas ao encarnar-se lembrando do seu passado, sente-se mais ou menos atormentada pelo desejo de a elas voltar. O homem é uma alma encarnada, sim, nós somos uma alma que estamos encarnados. Só que, porém, nós não lembramos do nosso passado, a gente tem uma sensação, né? Porque imagina do mal que a gente já fez, do que nos fizeram, né? Do que a gente lembra. Nós temos uma sensação. E muitas vezes a gente vive essa sensação sem saber, né? É onde muitas pessoas são deprimidas, outros têm excesso de alegria, né? Vamos dizer assim. Outras têm uma ansiedade, outras têm uma melancolia, outras sentem-se meio perdida, né? Porque nós temos uma sensação. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Além disso, temos aí a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva da existência de outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência à morte do corpo, de sua saída do mundo espiritual, para encarnar-se da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Nossa, claramente o espiritismo aqui, né? Claramente falando sobre espíritos. Há não sei quantos anos atrás, o Sócrates era um espírito de outro planeta, né? Extremamente evoluído, então, ou desse planeta já com uma evolução já lá na frente. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. Então, a alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para considerar algum objeto. De fato, né? Quando a gente tem que encarnar, o espírito tem todo um processo, né? Para estar se encarnando. Sente vertigens como se estivesse ébria, porque se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a transformações. Em vez disso, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno e imortal. E sendo da mesma natureza, permanece nessa contemplação tanto tempo quanto possível. Acho que tem essa grande diferença, né, entre espírito e nós, nossos pensamentos e preocupações quando estamos encarnados. Eu particularmente assim sonho muitas vezes, né, sonhos assim muito assim claros. Eu vejo que não existe nenhuma preocupação terrena. Eu já tive sonho assim que os objetivos são muito diferentes de uma preocupação terrena, da preocupação que a gente tem da rotina terrena, né? Então, claramente, eu acho que para alguns espíritos, né, não tem. Não esquecendo que tem espírito que não sabe que é espírito, né? E tem espírito que acha que vai dormir, tem espírito que sofre outras transformações, né? Tem espírito que acha que precisa escutar, né? Engraçado, né? Isso a gente escuta muitas vezes, a gente lê muitas vezes, espírito que que ele não escuta se ele não ouvir sua voz, se ele não consegue captar a sua onda vibratória, né? De pensamento. O que muitos espíritos já captam, né? A sua onda vibratória, já sabe o que você está pensando. Tem espírito que não consegue, que precisa ouvir você. Então, quer dizer, está extremamente dormindo, né?
Cessam então as suas perturbações, e esse estado da alma é o que chamamos de sabedoria, né? A partir da hora que você tem a consciência do espírito, né? Assim, um homem que considera as coisas de baixo, terra, do ponto de vista material, vive iludido. Para apreciá-la com justeza, é necessário vê-las do alto, ou seja, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio deve, portanto, de algum modo isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que ensina o Espiritismo. Aqui a gente já tem nessa parte aqui, nesse parágrafo, né, uma explicação do Evangelho. Muito evoluído, né? Muito claro isso sobre o espírito. Naquela época, né, ele já tinha noção de alma e de corpo, e estava numa época assim tão bárbara, tão primitiva. Ele realmente era alguém fora da caixinha, né? Naquela época pôde viver de uma maneira, posso dizer que todo o restante do planeta para ele era um jumento, né? Porque ele estava muito acima, né, da era. Então, de fato, se a gente aprender as coisas a realmente separar necessidades materiais, corporais, com necessidade de espírito, a gente vai ver que as nossas necessidades materiais, elas não têm motivo algum para nos dar sequer dor de cabeça, né? Lógico que existe algumas problemas, algumas doenças devido ao que tudo que a gente bebe, come, viu? Tem um efeito colateral depois de alguns anos. Ah, mas eu não sabia. Aquele refrigerante que a gente começou a beber lá na casa dos avós, né, vamos dizer assim. Aquele refrigerante, quando a gente era criança e bebia, aquele refrigerante tem uma consequência. Ah, mas não faz não sei quantos anos, mas tem uma consequência. Ele modificou o seu órgão naquele momento, né? Ah, mas não matou, eu tô viva. Tem gente que vive até os 110 anos, bebe refrigerante, mas existe uma consequência corporal. Poderia estar vivendo às vezes com estímulo assim e com estímulo assado. Então tudo que a gente come, bebe, tem uma consequência. O nosso corpo consegue se adaptar ao que se come, da transformação que a gente mesmo produz, consegue, né? Mas a gente é feito aí para estar pegando as coisas da natureza, né? Como a natureza em si, né? Então, se você se alimentar por coisas naturais, né? A consequência orgânica é menor. Não esquecendo que a carne não é mais para o corpo humano, né? Tem cachorro que se alimenta de ração, a gente insiste em se alimentar de carne. Existem muitas plantas aí que a gente nem sabe quais são o que elas produzem, né? Mas está aí para o nosso futuro, né? Para os nossos grandes cientistas do futuro, né? Ou de agora para o futuro, porque até ver que aquela planta é para tal coisa são muitos anos de estudo, que não vai fazer mal, seus efeitos colaterais. Mas aí a gente já não tem mais essa necessidade. Então, enquanto a gente estiver aí comendo carne vermelha, tendo que se alimentar de um animalzinho ou carne branca, né? A gente vai ter ainda muitas consequências orgânicas. Fora todos os produtos industrializados, né? Que muitas vezes não tem nada de bom para o corpo humano. Então, a gente tem que estar se mudando aí aos poucos em tudo, né? A gente não consegue mudar de uma hora para outra, mas consegue mudar aos poucos em tudo. E aqui, em relação ao Evangelho, né? Ter a ciência de que se a gente aprender a olhar com os olhos da alma, a nossa vida terá outro sentido, né? E as preocupações serão bem reduzidas. Vamos agradecer mais o Evangelho do momento, né? Muito obrigada, Senhor, pelo Evangelho de agora. Seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa. Pai amado, Jesus querido, santificado, Senhor, venha a nós, o vosso reino de misericórdia, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma medida que nós perdoarmos nossos devedores, não nos deixamos sucumbir à tentação, mas livre-nos, Pai, da prática de todo mal, e assim seja. Obrigada, Senhor, por tudo.